Só quem precisa de atendimento na rede pública de saúde sabe o quanto a espera pode custar caro. No Hospital do Paranoá tem paciente em estado gravíssimo, esperando por cirurgia há quase um mês. O estado de saúde da dona Antônia, de 62 anos, só tem piorado. Ela teve um AVC e foi internada no Hospital do Paranoá há mais de 3 semanas. A filha está tão abalada que preferiu não mostrar o rosto. Estava em prantos. Está muito grave e que a tendência dela é só piorar. E, na verdade, só piorou, né? Depois que ela chegou aqui, ela entrou falando, conversando e agora ela não responde mais nada. A família já entrou na justiça, mas não conseguiu atendimento. Ela deu entrada no hospital no dia 18, né? E desde esse dia, então, a gente já entrou na justiça, a gente está correndo atrás para ver se consegue alguma coisa e todo dia é uma coisa diferente. Esta outra mulher, que também não quis mostrar o rosto, vive um drama parecido. A mãe dela só conseguiu atendimento no hospital de Ceilândia depois de ter ido 4 vezes à UPA da região. De tão grave, a mãe dela teve de ser transferida para o Hospital do Paranoá, onde faria uma cirurgia na coluna e na cabeça, mas ainda não conseguiu o tratamento. Uma jornada que tem sido dolorosa para a família. Quando ela chegou no hospital, ela estava com essa fratura, fizeram só um raio-x. O raio-x não mostrou a fratura e o médico, inclusive, chegou até a dar alta para ela. E quando foram colocar o colar cervical que ele passou, e ela com muita dor, gritou bastante, suando, passando mal. Aí eu corri de volta lá neles e aí ele falou que ia pedir uma tomografia, né? Quem tenta atendimento na emergência do Hospital do Paranoá também enfrenta problemas. Eu vim ontem não teve o atendimento, eu vim hoje, talvez amanhã eu venha amanhã de novo e não vou conseguir. Então tá essa calamidade, né? A situação desse hospital está muito ruim mesmo. A Secretaria de Saúde informou que o problema acontece por falta de anestesistas e explicou que os médicos priorizam os casos mais graves. Já os procedimentos agendados são realizados de acordo com a disponibilidade do profissional e das salas de cirurgias. A Secretaria também informou que pretende resolver a falta de anestesistas com a abertura de concurso. Só não disse quando isso vai acontecer. Sobre as pacientes, a direção do hospital afirmou que nenhuma delas tem indicação de cirurgia. Disse que a dona Antônia da Silva já está regulada em leito de UTI, mas que aguarda o surgimento da vaga. Já a dona Maria do Socorro passou por um exame nesta quarta-feira e ainda não existe um diagnóstico e, por isso, não tem como definir o tratamento dela. Por fim, a Secretaria de Saúde esclareceu que as pacientes continuam internadas, recebendo a assistência que o quadro clínico de cada uma exige. Agora vamos falar sobre a vacina contra a gripe. O governo federal intensificou a campanha nesta quarta-feira. A medida é para aumentar o número de professores imunizados. Este é o primeiro ano da categoria como grupo prioritário na vacinação. Do início da campanha até agora, 82 mil pessoas já foram vacinadas. Os cerca de 130 alunos da Escola Classe 302 Norte acompanharam de perto a vacinação dos professores. Os representantes dos governos federal e do DF também foram recebidos com alegria pelas crianças. Secretários do DF, governador e o ministro da Saúde participaram da campanha nesta quarta-feira. O próprio secretário de Saúde aplicou a vacina nos professores. Nosso grupo que está mais vacinado é o grupo dos trabalhadores da saúde, que estão com mais de 20%, depois os idosos, mas nós estamos com baixa cobertura hoje para os professores e para as crianças principalmente. O grupo entrou pela primeira vez no público-alvo da campanha este ano. Aqui no DF, o objetivo é vacinar pelo menos 26.500 professores. O Programa Nacional de Imunização são 3 bilhões e 900 milhões de reais de investimento. São 300 milhões de vacinas, de doses que são distribuídas em nossa rede durante o ano todo. Nós atendemos 19 tipos de vacinas que estão no nosso programa, é o melhor programa de imunização do mundo. No Distrito Federal,
um pouco mais de 600 mil pessoas serão vacinadas entre professores, profissionais de saúde, pessoas com mais de 60 anos e crianças de 6 meses a 5 anos. O dia D da vacinação contra a gripe é dia 13 de maio. A campanha finaliza no dia 26 de maio. Os próximos vão funcionar das 8 da manhã às 17 horas e no dia D vão funcionar de 7 da manhã às 19 horas e somente no dia D que haverá esse horário expandido. Susto em Águas Claras. Um operário ficou quase 2 horas soterrado em um canteiro de obras na quadra 104 Norte, perto do parque. Luiz Moraes Pereira, de 58 anos, foi levado de helicóptero para o hospital de base. Pelo menos 10 militares participaram do resgate. O acidente aconteceu por volta de meio-dia. O homem estava abrindo uma vala para conter um vazamento de água na garagem do prédio em reforma. Segundo os bombeiros, o operário teve escoriações e passa bem. A Defesa Civil informou que a obra foi interditada e que aguarda um laudo do engenheiro responsável pela construção. Já a Gefis disse que vai enviar uma equipe para verificar se a reforma tinha autorização. Segundo o Sindicato da Construção Civil, entre 2011 e 2016, cerca de 50 operários morreram em obras no DF. 8 pessoas já prestaram depoimento à polícia sobre o acidente que matou mãe e filho durante um suposto racha domingo na L4 Sul. Um agente do Departamento de Estradas de Rodagem que atendeu a ocorrência afirmou que o sargento dos bombeiros, Noé Albuquerque, apresentava sinais de embriaguez. No depoimento dado à polícia, o agente do DR afirmou que Noé Albuquerque Oliveira ainda teria se recusado a fazer o teste do bafômetro e, ao sair do local, ele deixou a carteira de motorista com um agente do departamento. Quanto à motorista do outro carro, Fabiana de Albuquerque Oliveira, o servidor afirmou que ela não apresentava sinais de embriaguez. O acidente foi na noite do último domingo, na L4 Sul. Ricardo Clemente Caires, de 46 anos, e a mãe Cleusa Maria Caires, de 69 anos, morreram após o carro em que eles estavam ter sido atingido pelo carro dirigido por Heraldo José Cavalcante Pereira. A polícia investiga se Heraldo participava de um racha com Noé e Fabiana. E olha, mais uma vítima da irresponsabilidade no trânsito. Um ciclista de 50 anos morreu ontem no Parkway depois de ser atropelado por um motorista sem habilitação. O acidente aconteceu por volta das 9 horas da noite desta terça-feira na quadra 17 do Parkway. Floriano Sampaio e Silva, de 50 anos, foi atingido por este carro. Pelas imagens feitas minutos depois do acidente, é possível ver como o veículo ficou. O motorista fez o teste do bafômetro e não indicou consumo de álcool. Segundo a PM, o jovem de 22 anos não tinha carteira de habilitação. Há pouco mais de 2 semanas, outro ciclista também morreu no Lago Norte depois de ser atropelado por uma motorista embriagada. De acordo com o Detran, no ano passado, 19 ciclistas perderam a vida nas ruas do DF. Este ano, já foram 9 mortos. A falta de conscientização dos motoristas é preocupante. Além da prática de rachas, a mistura de álcool e volante também acende o sinal de alerta. Apenas nos 3 primeiros meses deste ano, quase 5 mil motoristas foram multados por dirigir bêbados. O repórter Rodrigo Nunes tem mais informações ao vivo. Oi, Rodrigo, boa noite para você. Diante desse cenário aí, o Detran vai intensificar a fiscalização nas saídas de festas, shows? Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Para responder essa sua pergunta, eu vi um encontro aqui do diretor de fiscalização do Detran, que é o Glauber Peixoto, e vai conversar com a nossa equipe neste momento. Boa noite, Glauber. O Detran vai aumentar a fiscalização aí nas portas de shows e festas aqui do Distrito Federal, onde há uma grande concentração de pessoas consumindo bebidas alcoólicas e também dirigindo, no caso? Exato, Rodrigo. Primeiramente, boa noite a todos. O Detran realizou, desde o começo do ano, um mapeamento dessas regiões, desses bares, desses estabelecimentos onde tem pessoas consumindo bebida alcoólica e pegando a direção logo em seguida. Além disso, festas pré-agendadas, em espaços públicos, onde além do controle de tráfego, nós também realizamos as operações na saída desses eventos. O intuito é que esses condutores não venham a dirigir e peguem outras vias e rodovias e possam provocar acidentes, como infelizmente aconteceram recentemente. E vai haver esse reforço aí nessas postas de festas e tudo? Sim, nós vamos ter várias operações
praticamente todos os dias, em conjunto com a Polícia Militar, com o DR, onde principalmente no período noturno estaremos com a fiscalização redobrada nesses locais para coibir essa prática. Muito obrigado pelas informações. Juliana, voltamos aos estúdios com você. Obrigada, Rodrigo, pelas informações. Usuários de várias partes do mundo reclamam que o aplicativo WhatsApp parou de funcionar nesta tarde. O problema no aplicativo atinge as conexões em 3G, 4G e Wi-Fi e ainda não foi identificado. O Ministério Público do Distrito Federal denunciou a mãe que jogou o próprio filho no Lago Paranoá no mês passado. O bebê de apenas 5 meses morreu afogado. O Ministério Público quer que a mulher responda por homicídio qualificado. O crime aconteceu no dia 7 de abril. Elisângela Cruz dos Santos Carvalho, de 36 anos, jogou o próprio filho da ponte JK. O corpo da criança foi encontrado no dia 9 por um homem que passeava de jet ski. Depois do crime, a mulher ficou escondida por 5 dias. Ela foi encontrada em cima de uma árvore, em estado de choque, e confessou o crime. A denúncia foi apresentada pela 4ª Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri de Brasília nesta terça-feira. De acordo com o Ministério Público, os agravantes são o fato de a criança ter menos de 14 anos e ser o filho da mulher. Se condenada, Elisângela pode pegar até 30 anos de prisão. Uma das entradas do Lago Norte foi interditada pelo Departamento de Estradas de Rodagem por causa da nova etapa das obras do Trevo de Triagem Norte, que deve durar 4 meses. A segunda alça de acesso ao Lago Norte, sentido Asa Norte, Granja do Torto, teve o trânsito interrompido logo cedo para a construção de um viaduto. A mudança pegou muita gente de surpresa. Quem costuma esperar os ônibus nesta parada, agora tem que atravessar em meio às obras para pegar o transporte do outro lado. Agora que eu descobri que o Paranoá vai passar naquela outra parada, nessa aqui está fechada. Agora tem que atravessar e é horrível, né, para atravessar para lá. É muito difícil. Eu sempre, quando eu passo aqui, eu vejo essa obra aí, mas não sabia que eles iam desviar isso aqui. Não foi avisado para ninguém. A sinalização sobre as mudanças já está na pista e a promessa é que a velocidade também seja reduzida de 60 para 50 km por hora. O Trevo de Triagem Norte é composto por 10 obras entre pontes, viadutos e túneis e vão custar ao todo 207 milhões de reais. O objetivo é distribuir o fluxo de carros com destino ao plano piloto. E apesar do transtorno, tem gente que aposta que vai valer a pena. Eu acredito que sim. Eu prefiro acreditar. Vai valer a pena. A partir de agora, quem tiver o carro roubado no DF poderá pedir a devolução do IPVA pago. É o que prevê uma lei distrital publicada no Diário Oficial desta terça-feira. O governo tem 90 dias para regulamentar o texto. A norma obriga o GDF a restituir ao proprietário o valor do imposto que já havia sido recolhido relativo ao período que aconteceu o roubo. Além disso, o contribuinte pode optar por utilizar o total de crédito que dispõe para o pagamento do imposto do carro que vier a comprar. A medida não é exclusividade do Distrito Federal. Outros 20 estados brasileiros têm leis semelhantes. Em nova manifestação, pelo menos 250 agentes penitenciários se reuniram hoje em frente ao Congresso Nacional. Eles acompanham a votação da proposta de reforma da Previdência. Os agentes penitenciários se concentraram no gramado em frente ao Congresso. Novamente, a Força Nacional cercou as entradas, mas não houve confronto. Eles acompanham a votação da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara e comemoraram o fato de que foram incluídos no texto da reforma como categoria com regime especial de previdência, nas mesmas regras válidas para a Polícia Federal. Ontem, um grupo de 500 agentes chegou a invadir o Ministério da Justiça e os manifestantes acabaram quebrando as vidraças. Eles entraram com barracas, colchonetes e até comida, mas deixaram o prédio no começo da noite. E o relator da reforma da Previdência na Câmara, deputado Arthur Maia, desistiu de conceder aposentadoria especial aos agentes penitenciários. O repórter Rodrigo Nunes volta ao vivo com outras informações. Oi, Rodrigo.
Juliana, a decisão do relator Arthur Maia, o deputado, de retirar os agentes penitenciários dessa aposentadoria especial aí durante essa reforma da Previdência não foi recebida como, obviamente, pelos agentes penitenciários. Nesse momento, eles estão aqui em frente ao Congresso Nacional. A Polícia Legislativa, juntamente com a Polícia Militar, faz um cordão de isolamento aqui, isolaram a entrada principal do Congresso, na chapelaria, e eles protestam aí. Os líderes do movimento sindical dos agentes penitenciários foram recebidos lá pelos parlamentares, estão negociando aí uma possível inclusão nessa aposentadoria especial, que inclui, no caso, por exemplo, policiais civis aí. Eles foram retirados hoje e sentiram isso como uma traição por parte do deputado Arthur Maia, já que ele veio até aqui o grupo de manifestantes durante a tarde e garantiu a eles que eles seriam incluídos neste texto e para eles ficarem tranquilos poderiam até dispersar toda essa manifestação. Mas por conta de pressão de outros parlamentares aí, ele acabou retirando os agentes penitenciários do texto e agora, se essa reforma for aprovada, para eles se aposentarem só com 65 anos no caso de homens e 62 no caso de mulheres. Como os agentes penitenciários eles seguem aqui em frente ao Congresso Nacional, eles prometem ficar nos próximos dias aqui também como ato de protesto aí. E também foi levantada até a possibilidade de uma paralisação geral no sistema prisional em todo o país. Isso pode ser agravado ainda mais essa situação, porque no caso aí do Dia das Mães tem saidão, então deve haver muita complicação e muita negociação durante os próximos dias aqui com os agentes penitenciários. Voltamos aos estúdios com você, Juliana. Cláudio Humberto. Olha, é urgente que autoridades de segurança pública reconsiderem aqui no Distrito Federal a atitude que tem sido confundida até mesmo com covardia nos últimos anos em relação a manifestações violentas. Grupos de protesto, inclusive pagos para isso, se sentem autorizados, pela impunidade mesmo, a tocar o terror aqui em Brasília. Atear o fogo do Itamaraty, queimam ônibus, carros, depredam repartições, danificam equipamentos públicos, cometem crimes, atentam até contra a vida de policiais. Agora invadiram e também depredaram o Congresso, até o Ministério da Justiça, usando de violência como delinquentes ou bandidos, pretendendo obrigar autoridades a fazer o que eles querem e à força. O máximo que lhes acontece é um convite para que assinem um termo circunstanciado, que nada mais é do que o compromisso de comparecer perante um juiz se eventualmente for intimado a isso, como se não comparecer perante o juiz fosse uma escolha. Brasília não merece isso. Esse tipo de crime não pode mais continuar impune em nossa cidade. Veja a seguir, volume de chuva registrado no DF fica abaixo do esperado no mês de abril. E ainda, quais as regiões vão ser afetadas pelo racionamento nesta quinta-feira? É daqui a pouco, até já.